Eu vou ler a passagem aqui de Juízes 13. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou: Você engravidará e dará à luz um filho. Todavia não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela. Mas ela foi correndo contar ao marido: O homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: Foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: Como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: Sua mulher terá que seguir tudo o que eu lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que lhe ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: Gostaríamos que ficasses conosco, queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: Se eu ficar, não comerei nada. Mas, se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal, e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se, rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Mas a mulher respondeu: Se o Senhor tivesse intenção de nos matar,
não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos. Não nos teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Aqui eu acredito que você conheça a história como começou. Agora você viu, porque geralmente a gente conhece mais a história de como terminou a vida, a história do Sansão. Sansão terminou mal. Apesar da Bíblia dizer que ele matou mais gente, ele derrotou mais na sua morte do que durante a sua vida, né? Tanto que o número foi muito maior. Nós vemos aqui uma coisa que é extremamente importante nós aprendermos. Não basta você ter promessa para que a promessa se cumpra. Não basta ter promessa, como nós vemos até movimentos de pessoas, por exemplo, que tem hoje de gente. Às vezes eu escuto isso, né? O que tem de gente hoje que deixa de estar na igreja, de aprender com a palavra. Porque o que aconteceu aqui na vida dos pais do Sansão? O Manoá e a sua mulher. Eles tiveram uma direção, e na vida deles, que cumpriram com a direção de Deus, a promessa se cumpriu. Na vida deles, que tiveram o cuidado, que não, ficaram no oba-oba. Ah, legal, vai acontecer comigo, olha, estou vivendo um milagre. Não. Veja o cuidado desse homem, o cuidado dessa mulher, que é isso aqui, na verdade, que nós devemos colocar a nossa força. Espera aí, deixa eu aprender. E a palavra de Deus, ela é didática para nós, porque ela nos ensina. Como a palavra de Deus nunca foi só para nos trazer promessas. Olha, vai acontecer tal coisa na sua vida. Olha, você vai ficar muito bem. Olha, você vai ser curado. Olha, a sua vida sentimental vai ser abençoada e Deus vai fazer isso. E como eu estava dizendo, tem gente que hoje tem saído da escola que é a igreja, a pregação diária da palavra, o ensinamento, que tem saído debaixo da nuvem. Que vamos lembrar, o povo de Israel tinha uma promessa. Não tinha quando saíram do Egito? Eu vou enviar vocês para Canaã. Eles tiveram uma promessa. Mas durante todo aquele tempo que os levou, quem viveu o cumprimento da promessa foi seguir as direções que Deus tinha dado. Primeiro, as direções de não buscarem outro Deus. Depois, cada um dos mandamentos que o Senhor foi dando a eles durante todo aquele percurso. Aqueles que não ficaram, que não pegaram para si os mandamentos, não entraram. Porque eles se envolviam com as coisas, se envolviam com o momento que estava acontecendo. Ora era a reclamação porque não tinha água, ora era a reclamação do maná, que era a mesma comida, ora era o tempo, cada hora era uma coisa diferente. Mas tinha aquele grupo que ficava atento à palavra e à direção que Deus dava.
E aquele povo Deus dirigia pela nuvem. Então, opa, está mudando, vamos acompanhar. Vamos seguir. Deus está, nos mostrando algo, está nos dando uma direção. No caso deles, a direção era literal. Mas no nosso caso, a direção vem. A gente ouve. Deus falando, eu tenho isso com você. Mas não só quando Ele fala, eu tenho vitória para você. Eu tenho bênção para você. Eu tenho mudança para a sua vida. Mas quando Ele diz, eu tenho com você que isso aqui seja diferente. Igual aconteceu com esse casal. Você não vai beber vinho nem bebida fermentada. Foi clara a direção para aquela mulher. E quando seu filho nascer, você vai instruí-lo nas condições de um nazireu, que não vai passar navalha na cabeça dele, e que ele vai viver como um nazireu do dia que ele for dado à luz até o dia da sua morte. Por que aquela mulher viveu a promessa de Deus? Porque ela também viveu obediência à palavra de Deus. Então você precisa saber que não é porque você tem uma promessa que incondicionalmente essa promessa vai se cumprir. Porque, não, eu tenho promessa. Hoje eu ouvi uma palavra. Eu entrei em tal rede social e tal pessoa profetizou sobre a minha vida, falou. Hoje tem até aqueles que pagam, Olha que nível nós chegamos. Tem gente que paga. Faz um Pix para receber uma promessa. Como se a pessoa não pudesse abrir a Bíblia e receber de Deus diretamente, Não, eu vou ler a Bíblia aqui, vamos ver o que Deus tem para mim hoje. É que geralmente quando você paga, a promessa sempre vem boa, Porque aquela fonte quer que você pague pela segunda, quando você não estiver bem, pela terceira, pela quarta, talvez até que seja, Daqui a uns dias vai ter um Netflix de promessa, que você paga uma assinatura e você recebe uma promessa periodicamente, toda semana, ou todo mês, ou, talvez, dependendo da assinatura, se for uma assinatura muito boa, talvez uma promessa por dia. E a Bíblia tem. Só que a mesma Bíblia, como no caso do Manoá e da mulher dele, o mesmo anjo do Senhor trouxe para ela, primeiro, a promessa que Deus tinha, e Deus tinha ali promessa para eles e para o povo de Israel, mas Deus tinha condições para que aquela promessa se cumprisse na vida deles e na vida do povo de Israel, por meio daquele rapaz que nasceria, que era o Sansão. Então, na vida deles, a promessa se cumpriu. Por quê? Porque eles fizeram o que o Senhor ordenou. Foi ou não foi? A partir daquele momento, aquela mulher, quando ela ouviu, isso aqui não é mais para você. É como se ela estivesse ouvindo, sua vida muda daqui para frente. Daqui para frente não vai ser mais a mesma coisa. Daqui para frente você não vai mais viver a mesma situação. Ela tomou aquilo para ela. Amém. Amém, vou fazer conforme o Senhor falou. Vou fazer como o Senhor está me dizendo, estou mudando já. Que é a mesma condição que Deus quer de cada um de nós. Que Deus quer que a gente, quando ouvir a palavra, a gente tenha essa mesma postura, esse mesmo pensamento. Minha vida muda aqui. É aquela expressão que a gente sempre usa, estou fazendo uma risca no chão. Não, eu entendi uma coisa que antes eu não sabia, eu percebi que Deus quer algo de mim. É muito bom saber que Deus tem algo para mim, que Deus tem algo para a minha vida, que Deus tem algo com a minha família, que Deus tem algo para o meu futuro, algo brilhante, algo que Ele vai
fazer para mim, que Ele vai me usar para fazer, que bênção. Né? Que louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas sempre com a promessa vem mudanças. Deus sempre com uma promessa. Então, a primeira coisa que eu tenho que te falar, e eu falo porque hoje eu vejo, às vezes tem gente que está aí, sabe, numa tristeza, quase numa depressão, porque por conta dessas coisas. Deixou de viver o dia a dia da palavra, sabe? O pão de cada dia, o alimento diário. Na vida é assim, gente. Você pode ter ali dentro da sua casa, na sua despensa, você pode ter doce, você pode ter fruta, mas você tem que ter também aqueles alimentos que o gosto não é tão bom, mas são nutritivos e vão fazer com que o seu corpo e sua saúde tenham o equilíbrio que deve ter. É ou não é? Não dá para você comer só, por exemplo, eu gosto de doce. Pode comer, mas não dá para comer só doce. Ainda que seja só fruta. Você tem que ter aqueles alimentos que às vezes não é o melhor paladar, mas opa, isso aqui vai fazer a diferença. Isso aqui vai me dar força, energia, isso aqui vai aumentar a minha imunidade, isso aqui é o que vai me sustentar quando eu precisar ali, né, de um esforço maior. A palavra de Deus é esse tipo de alimento também. Tem aquele momento que você prova do sabor do mel, mas tem um momento também de comer as ervas amargas. Tem ou não tem? Tem a palavra, e inclusive antes de cada passagem, como aconteceu com o povo de Israel, tem aquele momento do cordeiro, seja qual for a parte que cair para você, não dá para escolher, tem o cordeiro inteiro com as ervas amargas. Então você vai comer as ervas amargas para você passar dessa situação, para você passar dessa condição para a outra. E aquilo era recorrente. Aquilo não aconteceu uma vez, aquilo depois foi estabelecido como uma das celebrações deles. Não, agora não já passou. Não, passou, mas tem que voltar. É importante lembrar de onde o Senhor nos tirou, como Ele trabalhou, como Ele fez. Como foi no caso desse casal. A partir de agora, isso não cabe mais na vida de vocês. Isso não é mais para vocês. E a mulher seguiu aquilo, a mulher e o marido. E uma coisa que eu admiro nessa passagem foi o interesse deles. E essa é a parte do servo de hoje. O servo não está interessado na promessa apenas. Porque qual foi a pergunta do Manoá para o anjo do Senhor? O que ele disse? Quando as tuas palavras se cumprirem, o que eram as palavras dele? Promessa. Manoá perguntou, como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? Vai ser bênção. Vai ser uma vitória para nós, para o nosso povo, mas o que eu devo fazer? Eu quero saber. O que nós devemos, como é que nós devemos agir? O que eu devo cuidar? O que eu devo colocar força para fazer? E isso é uma bênção também. Nós temos acesso, temos a palavra, a direção de Deus para sabermos como fazer. Para sabermos quantas pessoas, né? De tempo em tempo, eu me pego naquela passagem do etíope, o eunuco etíope, que estava no caminho para Jerusalém, e que tinha ali ele tinha ali a palavra, estava lendo o livro do profeta Isaías, mas ele não entendia. Ele tinha fome de Deus, ele tinha sede, e ele estava ali, né? Ou seja, ele tinha uma estrutura com ele, estava ali numa espécie de uma carruagem, tinha
gente ali levando ele, e ele provavelmente a serviço lá do seu país, numa condição boa, né? Uma condição muito ali alta, mas não tinha um entendimento da palavra para poder cumpri-la. Ele não sabia sequer se batizar, como se batizar, com quem, onde. E a gente vê Deus tendo o cuidado de enviar alguém que estava à frente dele no espírito, para alcançá-lo, né, e ele poder também estar naquele mesmo nível. Então, uma coisa que a gente precisa ver como bênção é quando Deus nos coloca num lugar, quando Deus nos coloca numa condição, quando Deus coloca numa situação que está elevando o nosso nível espiritual. Quando Deus envia uma pessoa, e uma pessoa pode ser uma pessoa no altar para pregar, para ensinar, para cuidar de você espiritualmente, te ensinar, isso aqui não é bom, tire isso aqui da sua vida, isso aqui não, Deus não se agrada, isso aqui não é o que Deus espera de você, sirva a Deus assim. Tem que ter uma gratidão e uma demanda da nossa parte, né, de obras, reconhecendo a igreja, reconhecendo os pregadores, os obreiros, as pessoas que estão à sua volta, que muitas vezes estão lá. Não, fulano, isso aqui não. Não, fulano, isso aqui você tem que fazer. Isso aqui você precisa colocar força nisso, isso aqui está faltando na sua vida. Porque é assim que Deus trabalha. Mas eu ressalto, não é só as pessoas que Deus coloca para te entregar promessas. Já pensou quanto irresponsável é esse tipo de pessoa? Que aparece na sua vida só para te dizer o que vai acontecer de bom, a bênção que você vai ter. Você vai ter um filho. Obrigado. Que bênção. Olha que promessa. Olha o que foi declarado, o que foi profetizado na minha vida. Olha, eu vou ter um filho. Mas tem que se dizer, você não pode tomar bebida fermentada, você vai ter que se separar, tua vida agora não vai ser mais a mesma. Se você continuar a mesma, a promessa não se cumpre. Então, obedeça, seja fiel, tenha todo o cuidado de fazer conforme a palavra do Senhor. Agora, Deus envia a gente assim. Deus tem a igreja dele ainda fiel, que prega a palavra como ela deve ser pregada. A palavra que fala da bênção, da vitória, da conquista, né, do ventre estéril que vai gerar filhos, mas que também fala da necessidade, da separação, que você tem que se separar do mundo, que não dá mais para você ter a mesma vida, ter as mesmas obras, ter as mesmas práticas que você tinha no mundo ou que o mundo tem. Não, se separa. O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo que eu lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro, terá que obedecer a tudo que lhe ordenei. Quer dizer, o que eu já falei com ela, o que eu já coloquei para ela que vai ser um limite, ela vai ter que fazer tudo isso. É para ela e para o menino. E aquela mulher, o que ela fez? Ela obedeceu, ela cumpriu a palavra do Senhor. Por isso, e está aqui a resposta que tanta gente busca, está tão óbvia. Porque querer para Deus não são todos os ingredientes que você precisa para viver vitórias. Eu quero muito que Deus faça, eu quero muito que Deus opere, eu quero muito, e eu pedir muito.
também não é tudo que Deus precisa. Deus quer obediência. Que aquilo que você está, ouvindo. E por que tem gente que tem um monte de promessa e não vive a promessa? Porque não ouve a direção da obediência. Então a pessoa fica, ela só une 2 ingredientes para ela construir a conquista, a vitória, a bênção dela. Ela pega a vontade dela e ela pega a promessa, ou seja, eu quero muito que se cumpra o que Deus falou para mim. Eu falo Deus porque nem tudo aquilo que é dito por aí por alguém que se diz profeta, que se diz servo ou serva de Deus, que se diz pastor, que se diz bispo, que se diz apóstolo, que se diz reverendo, que se diz missionário, enfim, nem tudo que alguém fala é Deus que falou. Nem tudo. Ah, porque Deus... Opa! Deus nunca vai te dar só uma promessa. Ou seja, é incondicional, não. Nunca é incondicional. A única coisa, vamos aprender o que é incondicional de Deus para nós. Só o amor. Deus não te ama porque você é justo, porque você não peca, porque você se converteu, porque você mudou de vida. Deus te ama. Por que Deus te ama? Porque Ele é Deus. E Deus é amor. Então, quando a gente fala do maior amor, do verdadeiro amor, é o amor de Deus. Então, o que é incondicional de Deus? O amor. Deus me ama. Ele não me ama porque eu estou no altar aqui agora. Ele me amava quando eu estava no pecado, quando eu mentia, quando não era fiel a Ele. Ele me amava. E o amor dele chegava em doses para mim de misericórdia, de vida, porque eu não fazia nada intencionalmente para merecer esse amor. Para merecer a vida, para merecer, ainda assim, coisas boas. O Salomão fala, né, que tem coisa que não faz sentido. Eu vi o ímpio ter vida longa mesmo com a sua maldade. E vi o justo morrer por causa da sua justiça. Ah, mas o justo tem vida eterna. Essa é a maior vitória. O que a gente fala aqui em todo culto, no final de todo culto, tem que entrar, né, como verdade absoluta na sua mente. A gente nunca pode diminuir a maior vitória do justo ou comparar essa maior vitória com as vitórias passageiras, vitórias dessa terra. Ah, eu não entendo por que o fulano morreu, era bom, era justo, era fiel a Deus e tanta gente má nessa terra. A morte do justo é o começo da eternidade. O justo, quando morre, não perde. Quem perde são os parentes do justo, que vai ficar ali, né? Se for um filho, vai ficar órfão. Se for pai, vai perder um filho, que é uma perdante natural. Se for amigo, vai perder uma boa companhia. Mas o justo não perde na sua morte. Porque a morte não é o fim. Não. Mas quem crê em mim, viverá para sempre. E aí a pessoa já está indo, inclusive, para uma outra fase da vida. Que a vida é eterna. Então, não olha a morte, por exemplo, o Salomão fala isso. Que tem gente que você vai falar, puxa, essa pessoa devia ter vivido 200 anos. Porque era uma bênção, ajudava, fazia, era piedosa, né? Era uma pessoa ali com uma atitude, um exemplo, uma referência para as demais. Amém. Só que aprova o Senhor de levá-la mais cedo. Nessa ideia, era para o Enoque estar vivo até hoje. É ou não é? Mas o justo, o Senhor recolheu.
O justo, está escrito, e já não se via mais entre os homens. Já não estava mais entre os homens. E Enoque andou com Deus, e já não foi visto mais entre os homens. Então não adianta, porque o justo... Não, Deus me ama. Deus ama você. Agora, e a promessa dele? É igual foi com Manoá e a mulher dele, é condicional. Então, se você tem promessa, mas não está vivendo o cumprimento dela, você precisa saber onde que eu não estou cumprindo. O que Deus falou para mim que eu não estou cumprindo? E não deixa, sabe, aquele pensamento que tanta gente tem. O que eu estou fazendo de errado? Direto, às vezes, eu pego alguém que tem essa expressão até. O que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo de errado? Uma vez que uma pessoa se converte, ela muda as suas atitudes, suas obras, ela muda mesmo. Não estou falando de quem está apenas frequentando a igreja, mas de quem realmente teve uma mudança de vida já, de quem, não, isso aqui não cabe mais na minha vida, isso aqui não é para mim, não continuo naqueles mesmos lugares, aquelas mesmas pessoas, não sigo da mesma forma. E às vezes a pessoa não vê aquilo que tomou posse como promessa de Deus para a vida dela. O que eu estou fazendo de errado? Não, às vezes você não está fazendo algumas coisas, não quer dizer que o que você está fazendo está errado. E por que às vezes não está fazendo? Porque não está atento. Não está atento e não está colocando força nas direções que Deus deu. Que direções que Deus vem dando a você? Na palavra. Muitas vezes Deus está falando, coloca isso na sua vida. Isso aqui você vai começar a construir agora. Isso aqui agora você vai falar. Por exemplo, essa semana, o bom servo essa semana, o que ele está fazendo? Ele está bastante disciplinado na questão das palavras. Porque foi o que a gente teve. Crie, por isso... Então, se eu creio, o que eu estou fazendo? Estou declarando, estou falando. Eu tenho a minha lista de coisas que eu não deixo de falar todo dia, como Deus falou para o Josué. Josué, não deixe de falar de todas as palavras do livro desta lei. Não deixe de falar. E Josué foi um bom servo? Mas por que ele foi um bom servo? Porque ele cumpriu com o que Deus falou, como Manoá e a mulher dele. Por que eles foram bons servos e foram altamente, diga altamente, recompensado? Quem que não quer ser altamente recompensado? Quem não quer ter recompensas altas? Mas olha o nome, recompensa. Você compensou algo, aí você tem recompensa. Está entendendo? Você obedeceu algo, então você tem recompensa. Você atendeu algo, então você tem recompensa. E quando vem de Deus a recompensa, é alta recompensa. Não é uma recompensa que é o salário do mês, que é um presente que alguém te dá, uma roupa, uma joia, é um bem, uma comida, essa é uma recompensa. A de Deus é uma alta recompensa. E por que tem gente que não tem sido altamente recompensado? Porque não está fazendo, não está igual o Josué. O Senhor falou para ele, Josué, não deixa de meditar nas palavras do livro desta lei todos os dias. Não deixe de falar. Então, todo dia ele falava, ele dizia, ele proclamava, ele declarava, ele chamava coisas que ainda não existiam à existência. E a alta recompensa dele foi viver aquilo. Foi,
passar por aquilo, não passar só o problema, mas passar depois por cada vitória que Deus prometeu a ele, de possuir cada terra onde ele pisou com a planta dos pés dele. Isso foi construído. Não caiu sobre ele. Senhor, acordei hoje, sou o cara mais vitorioso aqui do Oriente Médio. Não, ele construiu isso com obediência. Diga obediência. Os tijolos que a gente precisa para a vida da gente são os tijolos da obediência. Por que tem gente que está sem teto, desabrigada? Por quê? Porque é apenas interesseira. Gente que está na igreja atrás disso, viciada em promessa. Não, eu quero promessa. A igreja tem promessa? Tem. Tem promessa, tem profecia, tem revelação, mas tem também o ensinamento. Tem o anjo do Senhor aqui conduzindo, mas igual foi com Manoá e a esposa dele. Tem a direção, tem os tijolos que são fornecidos, e quais são os nossos tijolos? A obediência. O Senhor fornece, quem quer construir sua casa na rocha, aí você levanta a mão, o Senhor fala, então faça isso. Então, você não vai beber bebida, nem vinho, nem produto do vinho, nem bebida fermentada. Teu filho não vai cortar o cabelo. Não vai poder se aproximar de nada morto, de nada impuro. Não pega nada impuro. Então, aquilo que você sabe que é impuro, que foi te ensinado que é impuro, fica longe. São os teus tijolos. Você pode pegar e falar, não quero. Não vou levar isso comigo, não vou carregar isso comigo. Mas você também não constrói nada. Não adianta só pegar o dia, a palavra de vitória, a palavra da promessa. Eu vou ter um filho, amém, eu vou ter um filho, vai libertar Israel, vai ser um poderoso, vai ser guerreiro, tá bom. Mas você vai ter que cumprir com essas palavras. Se não cumpre, não vem o filho. Tem gente que está sem filho, literalmente. Literalmente, que ainda não teve o filho por falta de obediência. Porque com interesse você não vai ter vitória, você não vai ver cumprimento de promessa. Tem gente que está sem o filho, que é aquele sonho, aquele projeto. Sabe, aquela realização naquela área que nunca foi realizada. Uma mudança de vida sobrenatural, que é aquela que depende de Deus mexer com algo, Deus mudar um lugar, Deus mudar uma lei, Deus mudar uma situação. Deus liberar uma situação de um processo que está parado. Deus tirar de um lugar e colocar em outro. Deus fechar uma porta que está aberta, que você não conseguiu fechar. Ou Deus abrir uma porta que está fechada, que você não conseguiu abrir. Quantos que estão ali esperando isso acontecer, mas não estão construindo esses acontecimentos? Nós temos na igreja a palavra que é como o anjo do Senhor falando. E quando o anjo do Senhor falou, o Manoá, peraí, deixa a gente trazer um cabrito. Ele disse, não vou comer nada. Mas ele acompanhou aquilo. Faça ao Senhor. Quantos, inclusive, eu não posso deixar de falar isso, né? Quantos que estão tentando na igreja, que estão ali, sabe, isso é uma coisa muito importante, que a gente vê que o Manoá, por exemplo, ele ficou tão feliz por ter sido lembrado, por ter sido ali visitado, pela segunda visita do anjo do Senhor, né, para a família dele, que ele quis fazer duas coisas. Ele quis dar algo que para ele era considerável, e a gente é assim, né? A gente faz
Quando a gente quer agradar alguém, quando a gente quer agradar uma pessoa, a gente faz aquilo que a gente gostaria de receber. É ou não é? Então, ele quis oferecer uma comida de algo que ele tinha de especial ali. Então, ele deixa eu te oferecer um cabrito. E ele quis homenagear, né, aquele homem, para ele até então um homem, um servo de Deus, né, um obreiro do Senhor, um enviado de Deus. Ele quis homenagear, dando o nome do filho que nasceria com o nome daquela pessoa. Ou seja, já que você está se prestando, né, a esse nobre papel e me ajudando a minha casa, a minha família, sabe, fazendo para mim, eu vou homenagear. Fala o teu nome para mim, que eu vou homenagear você dando nome para o meu filho. Ele disse, meu nome está ali no teu entendimento. Né? Que tem a tradução ainda que fala, meu nome é maravilhoso. Né? Mas aqui na nossa tradução, o meu nome está além está além do entendimento. Já na tradução antiga está visto que é maravilhoso. Porém, o Senhor falou, não é isso que você... Olha bem, não é isso que você tem que fazer. Então, vamos pegar um ponto aqui importante, e que eu vejo que algumas pessoas precisam dessa libertação, e segundo, em nome de Jesus agora, de uma maturidade na fé para isso. Tem gente que ainda está fazendo coisas apenas nessa instância humana. Ou seja, tem gente que agrada pessoas, fala aquilo que os ouvidos de pessoas querem ouvir. O que eu quero dizer? Elogia, trata por nomes, né? dá características às pessoas. Porque você é muito sábio, porque você é inteligente, porque você é uma bênção na minha vida. E aí quer dar dinheiro, presente, quer agradar alguém. Quando, na verdade, olha a palavra que ele respondeu, faça, eu não vou comer nada. Mas o que você tiver que fazer, o que ele disse? Faça ao Senhor. Você está tendo uma experiência agora, Manuel, que é muito maior do que você está conseguindo perceber. Então, não diminua essa experiência. E o que eu digo para você? Às vezes tem coisas que é teu, que você traz ainda lá do mundo. E até é boa, o próprio Salomão fala que quando você dá presentes, né, que você aproxima pessoas, que você quebranta corações. E assim, eu não vou dizer para você, não faça, não seja aquela pessoa de elogiar as pessoas. Claro, desde que você tenha a intenção e a motivação certa, né? Não seja um manipulador. Falar uma coisa já para obter outra, não. Seja sincero. Se tal pessoa é boa, se é uma bênção, se é sábio, se é sábia, se é um instrumento de Deus na sua vida, amém. Mas seja sincero, não fala uma coisa que não é verdade para obter uma coisa que também não vai ser verdade na sua vida. Mas eu vejo que, às vezes, mesmo na igreja, tem gente que tenta esse caminho com pessoas, tenta se aproximar de pessoas com presentes, com elogios. Sabe, tem gente na igreja que você já viu testemunho, que você já ouviu a pessoa falando algo, ou que a pessoa tenha uma influência. Eu já ouvi gente falando para mim, olha, às vezes eu penso muito antes de dar um testemunho, que eu dou um testemunho, de repente começa a aparecer gente, sabe, falando umas coisas, gente que vem do nada me oferecer coisas. Ou seja, eu estou fazendo algo, mas para tirar. Não foi o caso do Manoá, mas tem gente que é assim. Tem gente que você vê que ainda o foco
é o homem. Eu vou fazer algo para o homem e vai vir algo do homem para mim. O homem pode mudar a minha vida. Um homem pode afetar a sua vida? Pode ou não pode? O homem, a mulher, pode afetar a sua vida? Pode. Mas quando você está na obediência, aí só vão afetar a sua vida os homens que Deus permitir. Você está entendendo que você vai para uma outra instância? Homem não muda a sua vida, se você não permitir que mude. Eu não acredito nessas histórias que alguns contam, não, porque tal pessoa mudou a minha vida. Depois disso, não, você permitiu que tal pessoa mudasse a sua vida. Não, porque no meu caso, depois disso, minha vida mudou por conta daquela pessoa. Não foi aquela pessoa, foi você que permitiu. Então, não foca pessoas, palavras para pessoas, atitudes para pessoas. É ter algumas pessoas ali no seu, sabe, nos seus contatos, você fazer parte daquele círculo. Não, foca em Deus. Coloque o seu foco em obedecer à palavra. Em pegar os tijolos que estão sendo entregues pelo anjo do Senhor para você construir a sua fertilidade, para você gerar um libertador de situações na sua vida que vem há muitos anos. Em Israel estava 40 anos sendo oprimida, envergonhada pelos filisteus. E veio a promessa. Mas para a promessa se cumprir, precisou de obediência a cada instrução. E parabéns para o Manoel e a mulher dele, que eles não se focaram na promessa, eles se focaram nas instruções de obediência que eles precisavam ter para que aquela promessa se cumprisse. Focados, comprometidos, obedientes, eles tiveram o cumprimento da promessa na vida deles. Da mesma maneira que se você se foca, se você coloca a sua força agora, eu vou fazer o que Deus tem falado comigo. Eu vou acertar essa área da minha vida que ainda não foi acertada. Eu vou colocar força para mudar isso aqui que eu já ouvi que Deus quer que eu mude. Disso aqui que Deus mandou eu ficar longe, eu vou ficar longe. Isso aqui que Deus mandou eu parar, eu paro. Isso aqui que Deus mandou eu iniciar, eu inicio e não paro mais. É isso que faz de uma pessoa poderosa em Deus e que torna a vida dela abençoada por Deus. Porque ela tem promessa, mas ela cumpre com a parte dela e Deus cumpre com as promessas na vida dela. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados, fale com o Senhor agora. Deus tem promessas, mas Ele tem direções também que precisam ser cumpridas. Que precisam ser seguidas. Direções que precisam ser acatadas. De nada adiantaria a promessa de um filho que libertaria Israel se o Manoá e a mulher dele não seguissem as direções de não tocar em nada impuro, de não beber nenhum produto da videira, de não se aproximar de coisas mortas. Quanta gente que não consegue ficar longe de nada morto. Tem gente que o Senhor já falou, você quer vida, mas você está no meio da morte. Você quer mudança, mas você faz a mesma coisa. Quem quer mudança, primeiro tem que mudar. Não é esperar que Deus só mude, que Deus
faça as coisas e você ali só ser um espectador da própria vida. Não, eu estou orando, eu estou pedindo e Deus vai fazer. Mas o que Deus já falou com você que você pode fazer? O que Deus está falando agora, por exemplo, que você está focado no homem, em agradar o homem, em agradar, em atingir o homem. E eu falo atingir, seja para o bem, seja para o mal. Não, porque eu preciso fazer isso com essa pessoa. Foca na palavra, em cumprir o que Deus mandou. Aí o anjo do Senhor disse assim, o que você vai fazer, faça ao Senhor. Faça para o Senhor. Não faz para mim, não. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. A visão que o Manoá tinha era uma visão de um homem muito exuberante, bonito, uma aparência diferenciada. Mas a Bíblia diz assim, Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Não era um servo, era o próprio Deus. Não era um intermediário. Às vezes a gente está focado, está dispensando energia para a direção errada. Não precisa de outra energia, de outra atitude. A atitude até já é boa, mas está indo para o lugar errado. Está focado na coisa errada. O alvo, o destino é a pessoa errada. Coloca o foco em Deus. Não deixa o teu foco estar em pessoas, não. Não, porque o fulano, se eu fizer isso, ele se agradar de mim. Faz Deus se agradar de você. Faz Deus olhar e ver a sua atitude que Ele disse para que você tivesse. Que Ele veja também a atitude que Ele disse para você não ter mais, não acontecendo. E você obedecendo a palavra, você vendo o Senhor te acompanhando e fazendo, dando condições a Ele. Isso é ser um bom servo. Manoá e a esposa dele foram bons servos. Por isso viveram o cumprimento da promessa que o Senhor fez. Eu não tenho, nem para quem está aqui agora ouvindo comigo na igreja, nem para quem está na transmissão, eu não tenho uma nova palavra, uma nova promessa, uma revelação, mas eu tenho o que vai ligar você a cada promessa que já recebeu de Deus. Que é a construção por meio da obediência. No período natural se cumpriu a promessa, porque durante o período de espera houve obediência à direção que Deus deu. Se você ainda não está no período do cumprimento da promessa, você está no período da obediência para a promessa se cumprir. Então obedeça a Deus. Faça o que Deus já disse para você fazer. Se coloca da forma que Ele já te orientou. Realize. Dê a Deus. Quantos aqui que já deram para homens, que já deram para pessoas, tantas coisas. Deu tempo de qualidade, deu palavras
que foram louvores a pessoas, exaltação a pessoas. Deu dinheiro, deu presentes. E aí o anjo do Senhor diz assim: faça a Deus. O que você vai oferecer, ofereça para Deus. Você tinha um hábito de fazer para alguém algumas coisas, visando receber algo em troca, visando receber ali recompensa. Faça para Deus isso. Estabeleça daqui para frente: não, eu não vou fazer nada mais para uma pessoa do que eu faço para Deus. Eu não vou fazer para o meu pai, para a minha mãe, não vou fazer para um filho, não vou fazer para um amigo, não vou fazer para o meu cônjuge mais do que eu faço para Deus. Porque quando estão fazendo para pessoas, as quais não têm recompensa nenhuma, mas quando passarem a fazer para Deus, vão ser altamente recompensados. Como o anjo disse para o Manoá: o que você tiver que fazer, faz um holocausto, mas faça-o para Deus. Faça-o, ofereça-o ao Senhor. Você quer preparar uma coisa? Se você preparar um holocausto, ofereça ao Senhor. Você vai ter um sacrifício. Talvez você é aquela pessoa que a cada mês, a cada semana, a cada ano, não sei a periodicidade, mas você pensa algo e faz ali para alguém e tem aquele, sabe, vai longe e entrega e sabe, dá e prepara aquela pessoa e liga para ela e vai até lá e às vezes você volta frustrado e aquela coisa. Pega o que o anjo disse aqui para o Manoá. Você vai oferecer? Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Dê a Deus o que você vem fazendo por alguém, que você vem fazendo. Olha, é uma bênção. É uma bênção. Eu vou falar de uma experiência minha. Eu era uma pessoa que tinha dificuldade com generosidade, de liberalidade, quando eu tinha que tirar algo de mim, fosse um objeto, um bem, dinheiro, tempo, eu tinha dificuldade de fazer isso para alguém, principalmente tirar de si. E depois que a gente aprende a fazer isso se torna um hábito. Então eu vi, por exemplo, que tem mais ou menos um mês, isso para cá, para você que está aqui comigo, para quem estiver acompanhando, inclusive principalmente das igrejas. Então eu tenho ouvido aqui a gente teve essa semana, teve nas igrejas daqui, esse mês que passou de maio, e no interior, e teve em cada igreja, nesse mês que passou, o trabalho que o pessoal está chamando aí, né? O mover para transbordar. Gente que era avarenta, gente que tinha dificuldade em tirar de si. Quantas pessoas pegaram um relógio, tiraram, deram para alguém, pegaram um celular, fizeram um depósito na conta de uma pessoa, pegaram dinheiro e fizeram. E é uma bênção. Mas assim, não adianta eu fazer isso para alguém e eu não fazer para Deus. Primeiro, eu vou dizer uma coisa para você. Você que fez aí esse mover, participou desse mover. Você deu um passo importante. Se você ajudou alguém a, de repente, suprir uma necessidade, tirou um bem, talvez, que você via que uma pessoa não tinha, fez uma doação para uma pessoa, parabéns. Mas vou dizer para você, se você não faz para Deus, não adianta. E não é a minha opinião, eu estou lendo aqui para você. Que a gente não pode fazer algo para alguém se a gente não fizer primeiro para Deus. Então, você quer realmente um mover na sua vida, que leve a você
que leve você a transbordar como nunca, faça para Deus coisas que você não fez. Faça com tempo, faça com coisas, faça com o seu dinheiro, faça com a sua energia, sabe? Gastar aquela energia com Deus. Porque isso é pela fé mesmo. Porque você não tem um sorriso na tua frente, você não tem uma fama que alguém está vendo, está dizendo, olha, que bonito que o fulano fez aqui pelo cicrano, olha, que legal. Não, você não tem. Então, aí você só faz mesmo se você crê. E se você crê e faz, você vai ter recompensa de Deus. Porque ali o Manoá podia ter dito, não, mas você que está falando comigo. Não, mas faz, se você vai fazer um holocausto, faça-o ao Senhor. E ele fez. E quando ele fez, a Bíblia diz que ele viu algo estranho. Mas na outra tradução diz, e obrou o anjo maravilhosamente. Quer dizer, ele subiu naquilo e foi um evento como o Manoá ainda não tinha visto. Apenas de muito assim, imaginar, ouvido falar. Tanto que aquilo trouxe um temor imediatamente para ele, a mulher dele. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai. Porque o que o Senhor está fazendo por meio dessa mensagem é nos dar a condição para viver cada promessa Tua. O Senhor está nos dando condições. O Senhor está falando, o Senhor está mostrando, o Senhor está trazendo, meu Deus. O Senhor está iluminando o nosso caminho, pavimentando, meu Deus, as nossas estradas, para chegarmos onde não chegamos ainda, como foi com Manoá e a mulher dele. E eu declaro, meu Deus, que cada um aqui que ouve essa mensagem, que cada um em cada lugar que ouve essa mensagem, que chegue, meu Deus, por obedecer, por cumprir, meu Pai, com as Tuas palavras, por dar ao Senhor aquilo até que já foi dado, que já foi feito a pessoas, a homens, a coisas, mas quantos que ainda não haviam dado ao Senhor? Quantos que se moviam, que se esforçavam, que despendiam força, tempo, energia, dinheiro, conhecimento, para ajudar até. E a intenção era boa, ajudar a fazer, dar condições, às vezes de agradar, às vezes, meu Deus, de cobrir pessoas, quando a direção que nós temos é para que sejamos, para que façamos, meu Deus, para o Senhor, para que ofereçamos ao Senhor, para que venhamos entregar ao Senhor. Quantas coisas que já foram feitas para o homem, que já foram dadas a homens, que já foram entregues, meu Deus, a homens, a pessoas. E o Senhor está nos falando, dê a mim, dê a Deus, faça isso para Deus, coloca a força nisso para Deus, se derrame com o tempo, com energia, com o seu conhecimento, com os seus dons, com os seus talentos, com o seu dinheiro, com a sua saúde, com essa fase, a melhor fase da sua vida, para Deus, porque Ele vai se agradar, Ele vai se manifestar. Coloque força para obedecer a palavra, para cumprir com cada instrução que tem recebido do Senhor, para que a promessa dele se cumpra. E eu oro, meu Deus, eu peço ao Senhor agora que o Senhor nos ajude, porque como o Senhor nos ensina na Tua palavra, sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma, que recebamos instrução e condição do Senhor, para obedecermos
cada palavra, cada instrução, para cumprir, meu Deus, com as tuas direções, para que elas nos levem a vermos as tuas promessas se cumprirem na nossa vida. Como foi com esse casal, e eu sei que é a vontade do Senhor para que seja conosco, para que assim seja na nossa vida, e as tuas promessas, meu Deus, se tornarem palpáveis, visíveis, concretas, e o teu nome ser exaltado por meio de nós. E é o que eu creio, eu declaro sobre o teu povo, e assim, meu Deus, que se formem servos, discípulos, pessoas tementes, obedientes, meu Deus, e excelentes por cumprirem com a palavra do Senhor. É o que eu creio, e eu oro em nome de Jesus. Amém.